Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal de meu Deus, não, no meu canal. Bom, pessoal, apesar da entrada animada, a gente hoje vai falar sobre um assunto sério. A gente precisa falar sobre assédio sexual, importunação sexual. A gente precisa falar sobre algo que é comum a toda mulher nesse planeta. Em algum momento a gente já passou por alguma situação constrangedora, uma situação em que a gente foi assediada, a gente teve alguém que importunou a gente, mesmo a gente dizendo não. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Se você não estava no Rock in Rio e não estava na Lua no último final de semana, mesmo que você não assista A Fazenda da Record, você sabe o que aconteceu porque a internet não falou em outra coisa no último fim de semana. Mesmo com o Rock in Rio acontecendo, as palavras Felipe, Record a coberta assédio e #assédio11 estavam nos Trending Topics o final de semana inteiro, tendo momentos que ficou em primeiro. Todas essas três. Felipe era a palavra, né, que é o nome do participante. Record a coberta assédio, que é a frase, né? E assédio 11. Assédio 11 era uma hashtag. Essa é a 11ª edição da Fazenda. E a hashtag que a Record pede para que as pessoas usem no Twitter para comentar sobre o programa, principalmente nos programas ao vivo, é a Fazenda 11. Então, as pessoas na internet criaram essa hashtag o assédio11 para comentar sobre o que estava acontecendo. E essa hashtag chegou a primeiro, no domingo, nos Trending Topics do Twitter. Eu vou explicar rapidamente o que aconteceu, só para contextualizar. Se você está chegando agora, se você perdeu algum detalhe, se você estava no Rock in Rio e você ficou completamente sem sinal de internet, sem acesso à internet, sem ver o que estava acontecendo no mundo, principalmente aqui no Brasil, ou em Tapecerica da Serra, onde está sendo gravado o reality. Recapitulando o que aconteceu. Na última sexta-feira, a Record promoveu uma festa, como ela promove toda sexta-feira para os participantes do reality. Então houve uma festa, os participantes beberam. Bebida não é desculpa para nada. Que fique bem claro isso, mas as pessoas, quando bebem, elas se sentem mais liberadas para fazer o que elas bem entendem. Eu mesma, quando eu bebia, eu falava, eu bebo para me dar coragem de fazer o que eu quero. E eu já usei isso muitas vezes. Eu já bebi para ter coragem de fazer o que eu queria fazer. É isso que acontece. As pessoas usam a bebida como desculpa, como muleta para fazer o que elas querem fazer, que elas não têm coragem de fazer sóbrias. Voltando à festa, as pessoas beberam bastante. Em um dado momento, a festa acabou. E quando a galera foi se recolher, rolou uma briga generalizada. A briga começou porque tinha participante bêbado que estava falando alto demais e tal, e quem não tinha bebido queria dormir, e aí começou ali um imbróglio que acabou envolvendo diversos participantes do programa. Nessa confusão generalizada, as meninas tentavam apartar a briga, e nessa de tentar apartar a briga, o Felipe, que era o irmão do Jonathan Hodgson, acho que é assim que pronuncia o nome dele, então é o Felipe Hodgson. Parece que o Felipe e o Jonathan atuaram no filme Cidade de Deus. Eu achava que só tinha sido o Jonathan, mas, até porque o Jonathan é mais famoso, o Jonathan já fez alguns papéis na Globo, e o Felipe eu não conhecia até ele aparecer na Fazenda. Aproveitou aquela confusão toda e ele segurou a Ariane, que é a ex-participante do BBB 19, que tá na Fazenda agora. Ele segurou a Ariane pela cintura, ele deu uma abraçada na Ariane. A Ariane não tava brigando com ninguém, a Ariane tava ali pra apartar. Então, ele foi e deu uma abraçada na Ariane. Imediatamente, as meninas começaram a falar que ele tava avançando um limite que ele não poderia ter avançado, porque não foi dado permissão para ele avançar. O Diego, que era o outro participante com quem ele estava brigando, começou a gritar assédio, assediador, assediador. Não foi uma coisa assim de que ela estava na briga e ele veio para segurá-la e tirar ela dali. Não foi essa a intenção. Ela estava no meio, apartando a situação, e ele aproveitou
e abraçou ela. Quando começaram a falar, começaram a gritar, ele levantou as mãos e saiu. Depois disso, o Diego saiu também do quarto, junto com a Ariane já estava meio chateada com o que tinha acontecido, com a situação toda e com o fato dele já ter abraçado ela sem autorização. Eles foram para a sala da casa, e eles estavam lá, ela e o Diego, conversando, e nisso ele vem atrás dos dois. A Ariane começou a discutir com ele, começou falando que ele não deveria ter feito aquilo, que ele estava exagerando, que ele estava passando do ponto, mas ela estava falando da briga em si entre ele e o Diego. Nisso ela tá falando com ele, ela tá com o dedo na cara dele, ele vem e tasca um beijo na boca dela. E aí ela fica assim, uns 5 segundos sem entender o que aconteceu, dá meio que um delay nela. E aí ela vira pro Diego e fala assim, ele beijou minha boca, sabe? Meio que sem acreditar, sabe? No que estava acontecendo. E aí o Diego falou assim, ele vai pagar por isso. As pessoas na internet já estavam bem incomodadas com o comportamento dele. Porque ele já vinha tendo alguns comportamentos com relação à Ariane. A Ariane não sabia. As pessoas do lado de fora sabiam porque estão tendo acesso às imagens, estão vendo pelo 24 horas. Ele cismou com a Ariane. Parecia, assim, que fique bem claro, gente, eu não tô passando pano pra ninguém. Não tô passando pano mesmo. Porque, enfim, se tem uma coisa que eu não faço é passar pano pra homem escroto, que é o caso dele. Mas ele parecia, sabe, aquela coisa que a gente ouvia quando era adolescente, pelo menos eu ouvi muito quando eu era adolescente, de o cara quando implica, ele tá afim de você. O garoto quando implica, ele tá afim de você. Aquele garoto que fica na escola implicando muito contigo, ele perseguia ela. Só que era num nível muito mais, digamos, num nível muito mais elevado do que uma implicância de escola. Num nível muito, muito, muito assustador. O olhar que ele tinha para com ela era assustador. Me dava medo e provavelmente devia dar medo nela. Tanto que ela falou isso. Ela verbalizou isso pra ele. E toda mulher sabe qual é esse tipo de olhar que eu tô falando. Rolou uma confusão, ele ficou indo atrás dela, tentando intimidá-la, do tipo, eu não quero que você se sinta mal com o que eu fiz, eu não quero que você sinta que eu te beijei à força. Oi? Você não quer? Ela sinta que você tenha beijado ela à força? Mas que é, filho? Mas você beijou ela à força. Dado toda essa confusão que aconteceu aqui fora, como eu disse, Record apoia assédio, acoberta assédio, eu acho que era essa a frase. Felipe, o nome dele é nos Trending Topics. E o Assédio 11, a hashtag o Assédio 11 ficaram o fim de semana inteiro nos Trending Topics do Twitter, mesmo tendo Rock in Rio acontecendo no Brasil. E a Record demorou um tempo a tomar uma atitude, porque ainda na madrugada a Ariane foi lá e denunciou o que tinha acontecido. Ela tocou o sino, né, como se fosse no Big Brother, ir no confessionário e falar com a produção. E foi o que ela fez. Ela tocou o sino e foi lá falar com a produção, dizendo que ela estava se sentindo mal, que aquilo era um comportamento que ela não concordava, que ele fez contra a vontade dela e que ela estava fazendo aquilo porque ela estava com medo. É óbvio que a gente sabe que qualquer coisa depois do não é permitido, não é legal e é crime. Sim, é crime. Que tem que ser ouvido e respeitado, não. Antigamente se dizia muito, né, principalmente também quando eu era adolescente, que uma mulher quando ela diz não, ela quer dizer sim. Então pro cara forçar, o cara ir lá roubar um beijo. E cara, não é não. Não é não. Vamos repetir isso até que os homens entendam. Não é não. Simples assim. Ouviu não, filho. Desiste. A mulher não tá fazendo joguinho com você. E no caso da Ariane com o Felipe nunca nem chegou nela porque ela, desde o primeiro dia, disse que ela tinha namorado. E o Felipe foi até um ponto que ele roubou um beijo dela. E isso, popularmente, é chamado de assédio sexual. Não é o termo correto na forma da lei, vamos colocar assim. Assédio sexual só caracteriza quando existe uma posição hierárquica. Por exemplo, eu tenho um trabalho, eu tenho um chefe, e esse chefe está se valendo da condição dele de superior a mim, no emprego, para conseguir ter algum relacionamento com ele. A puxada de cabelo, o beijo roubado, a passada de mão, isso é importunação sexual, que também é completamente diferente de estupro. Estupro é o cara pegar uma mulher à força e chegar às vias de fato. Importunação sexual é aquela puxada de cabelo, é a passada de mão, é a enfiada
de mão dentro da saia, numa boate, o beijo roubado no carnaval, na boate, seja lá o que for. E tem que ficar bem claro, os homens que estão aí do outro lado, importunação sexual é crime, legalmente crime desde o ano passado. Foi uma lei sancionada em 24 de setembro de 2018. O que diz essa lei? A lei de importunação sexual prevê pena de 1 a 5 anos de prisão inafiançável. Ou seja, se eu denunciar alguém que me beijou à força, essa pessoa for presa, o delegado não pode liberar por fiança um preso de acusação de importunação sexual. Ele só vai ser liberado por juiz, por meio de liminar de soltura, depois de uma audiência de custódia, coisas do gênero, que eu sou jornalista, eu não sou advogada. E aí, os advogados que estiverem me assistindo, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, comentar mais, enriquecer isso aqui, esse debate, eu vou super gostar, super apoio, por favor. E aí, voltando aqui, qualquer ato libidinoso que não seja consensual, ou seja, que não tenha sido permitido por ambas as partes, que ambas as partes quisessem que aquilo ocorresse, e que tem o objetivo de satisfação de seu desejo de cunho sexual, é caracterizado como importunação sexual. Lembrando que estupro é outra coisa. Estupro já não entra nessa lei. Outra lei, outra penalidade, que não vem ao caso aqui, a gente está falando aqui dessa coisinha que os homens geralmente acham que é boba. Tipo, roubar um beijinho. Ah, foi inocente, eu roubei só um beijinho. Ah, puxei o cabelo. Ah, inocente. Peguei pelo braço a mulher na balada. Inocente. Passei a mão. A mulher passou, eu passei. Ela tava de short. Ela tava com uma saia curta. Ela tava pedindo. Não, gente, não estava. Qualquer pessoa tem o direito de usar a roupa que ela quiser e ela não tá pedindo nada. Se a pessoa não autorizou você colocar a sua mão sobre o corpo dela, não faça. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Tem 2 anos, eu passei por uma situação em que eu fui imprensada na parede. Depois de eu dizer um não, o cara veio, me pegou à força, me imprensou na parede. E o cara fez de tudo pra me beijar. E eu fiz o que eu pude. O cara é muito mais forte que eu. Os homens têm mais força que a gente. E mesmo eu pratico jiu-jitsu. Eu faço jiu-jitsu. Mesmo eu fazendo jiu-jitsu, eu consegui ser imprensada na parede e não sair daquela situação. O cara era mais forte que eu, porque o cara me prendeu de um jeito em que ele colocou o peso do corpo dele sobre mim e que ficava muito difícil eu sair dali. Ele prendeu os meus pés, ele prendeu os meus braços fixados na parede. Ele é mais forte do que eu, é mais pesado. A mulher se sente acuada mesmo. Por mais que eu saiba algumas técnicas, a gente fica acuada e naquele momento bate um desespero na gente, porque a gente não consegue raciocinar direito. A gente fica com medo, sim, do que vai acontecer, da gente ser estuprada, da gente ser morta. E eu não sabia o que o cara... Quer dizer, sabia o que o cara queria comigo. Porque o cara queria me levar pra casa dele. A gente fica com muito medo. A gente não sabe o que vai acontecer depois disso. A gente não sabe se o cara quer matar a gente. O que vai acontecer? Não é exagero. As mulheres que estiverem assistindo esse vídeo vão saber que não é exagero. Então o cara me imprensou na parede. O que eu podia fazer era virar o rosto. Em um dado momento eu não consegui mais desviar dele, porque ele foi mais rápido do que eu. E aí ele conseguiu tascar o beijo e sinceramente eu fiquei assim dias e dias me sentindo muito mal. Porque por mais que a gente saiba que a gente não tem culpa sobre o que aconteceu, eu comecei a pensar se eu tivesse saído mais cedo, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse gritado. Você começa a pensar, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito 1 milhão de coisas, aquilo não teria acontecido. Então a gente acha que a gente sempre pode evitar. Na época, ainda não era lei, né, a importunação sexual, isso se caracterizaria como algum tipo de assédio, entraria no assédio, sim. Eu tinha amigos, inclusive advogados, que queriam que eu fosse para a delegacia, que eu registrasse queixa na delegacia da mulher contra essa pessoa. E eu optei por não registrar queixa. E aí eu vou explicar o porquê. Eu fiquei com muito medo do que poderia acontecer comigo. E muitas pessoas falaram assim, mas ele não pensou nas consequências pra ele quando ele fez com você. E aí eu pensei assim, cara, esse cara pode ficar com raiva de mim, esse cara pode ir atrás de mim, esse cara pode tentar alguma coisa de novo comigo. Eu não denunciei pra polícia, mas eu fiz sim uma denúncia. Eu fiz uma denúncia pra um superior nosso do que estava acontecendo. Eu levei isso pra essa pessoa e expliquei a situação.
esse superior nosso super me entendeu, super me acatou. E ele falou, vou conversar com essa pessoa, porque o que ele fez não pode ser feito. E aí, conversou, e essa pessoa deixou o ambiente que eu frequentava, depois dessa conversa que esse superior nosso teve com ele. E eu me senti muito mais aliviada e muito mais segura. Depois que eu levei isso uma instância superior, que tinha alguém sabendo, alguém responsável sabendo o que estava acontecendo, e ainda me falou, olha, se acontecer qualquer coisa de novo, venha falar comigo. Se com outra pessoa, a gente espera que não aconteça, mas venha falar comigo que eu vou tomar uma atitude. Tudo bem? Muito obrigada, eu agradeço. Eu fiz, de certa forma, o que a Ariane fez. A Ariane foi lá e falou para quem era responsável naquele momento, que era a direção do programa. É óbvio que é um programa que está passando para o Brasil inteiro, tem todo tipo de pessoa assistindo. E a delegacia de Itapecerica da Serra, não sei se foi por vontade própria, se foi o Ministério Público que mandou, se foi algum telespectador que denunciou o que estava acontecendo. Tinham pessoas na internet falando que estavam ligando para a delegacia de Itapecerica da Serra para saber como registrava a queixa. Foi até a sede da Fazenda, que está sendo gravado o programa, para coletar o depoimento da Ariane. Houve uma queixa registrada. Eu quero com esse vídeo deixar mais claro, trazer essa informação para vocês, que importunação sexual é crime e que os rapazes que estão assistindo esse vídeo, se vocês tinham esse tipo de comportamento machista, revejam os seus comportamentos. Eu peço às meninas que denunciem, seja para um superior, seja para a delegacia. O cara desses merece punição. O Felipe ainda teve a cara de pau de falar quando ele foi expulso do programa. Ele foi expulso. A Record acabou expulsando ele por ordem do departamento jurídico. E quando ele foi expulso, ele teve a cara de pau de falar que ele foi expulso por carinho, porque foi uma atitude de carinho. E que ele teve sim a intenção de beijar, que ele quis beijar porque ele estava carente, porque ele acha ela bonita. Que ele teve a intenção de beijar, a gente sabe, né? A gente sabe. Não é? Enfim. Bom, pessoal, é isso. Eu sei que foi um tema mais denso, mais pesado, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem o seu like se vocês gostaram do meu conteúdo. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. E compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que ele chegue em mulheres que precisam dessa informação e que precisam de coragem para denunciar. E que ele chegue em homens, que os homens aprendam que isso é crime e que eles não podem mais fazer isso. Eles não podem mais nos importunar sexualmente. Um beijo e até a próxima.